Olá, eu sou o professor Marcos e eu venho hoje trazer aqui com vocês um assunto bastante importante para esse período de pandemia, para esse período de quarentena que todos nós estamos tendo que passar nesse difícil ano de 2020. Esse assunto hoje é filosofia para vivermos períodos difíceis. E trago especificamente para vocês o período helenístico, a filosofia grega helenística. O período helenístico é aquele que vai das conquistas de Alexandre o Grande até a conquista romana da Grécia. O período que vai do século IV ao século I a.C. Apesar de ser um período muito recuado para nós, cronologicamente falando, ele é o que nos melhor define formas de viver a vida de uma maneira digna perante os problemas que a vida nos traz normalmente. Há 4 grandes escolas do helenismo. Seriam escolas então como o ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Estas 4 escolas filosóficas desta época são de caráter moral. Elas tinham uma preocupação da melhor maneira de se viver a vida, desde maneiras bastante radicais como o do cinismo e do ceticismo, que nós falaremos um pouco mais para frente em outros vídeos, até algumas mais de caráter intimista e psicológico, como é o caso do estoicismo e do epicurismo. Epicurismo que também trabalharemos mais à frente. Hoje eu falarei do estoicismo. O estoicismo foi desenvolvido por Zenão de Cício no século IV a.C., mas teve uma propagação e uma popularidade muito grande na Roma antiga, principalmente no período imperial, a partir do século I depois de Cristo. O estoicismo, ele é uma filosofia que desenvolve a ideia de que a natureza humana é a razão e que devemos viver conforme a natureza, porque a natureza ela é o que é. Ela não tem como ser alterada, ela simplesmente funciona do jeito que deve funcionar. E a nossa natureza humana é a razão. Então, é viver conforme a razão. Seria a melhor das maneiras de se alcançar a felicidade para o estoico. Portanto, devemos controlar as emoções e não nos deixar afetar por aquilo que não temos controle. Nos deixar afetar por aquilo que não temos controle é a receita para nos tornarmos ansiosos, para nos tornarmos fracassados perante a felicidade. Então, para o estoico, há a grande questão de aceitarmos os problemas da vida conforme eles vão acontecendo. Há uma máxima de Marco Aurélio que é mais ou menos assim: aquilo que você tem a possibilidade de enfrentar, os problemas que você tem a capacidade de resolver, você deve resolvê-los. Os problemas que você não tem a capacidade de resolver, resolvidos estão. Esta é uma máxima que resume muito bem o conceito dos estoicos de enfrentar problemas, de enfrentar a morte, a velhice e outros efeitos, como é, por exemplo, uma pandemia global, da qual óbvio que não temos o menor controle. Trata-se da propagação de um vírus, um fenômeno biológico. E que cabe a nós fazer em relação a isso que não aceitar. De viver a melhor maneira possível e tirar o máximo proveito possível. Porque a probabilidade de nós sobrevivermos é muito maior do que de morrermos. Isto é uma questão racional, lógica. Diante então deste fato, devemos continuar nossas vidas de maneira digna, de maneira respeitosa e, acima de tudo, de maneira racional, para que ela tenha um sentido assim que todo esse fenômeno vira a sua finitude, acabar. Nós teremos ainda a nossa vida digna, plena e com certeza cheia de aprendizados desse período, que sim, é difícil, mas cabe a nós aceitarmos racionalmente, dignamente e passar por ele da melhor maneira que nos convir, sabendo que ele é um fato da natureza e que não há nada do que podemos fazer para lutar contra o fato. Então, esta é a primeira ideia de vídeo sobre filosofia aplicada à prática, neste caso que eu farei com vocês, tá bom, gente?
Então até uma próxima e muito obrigado. Tchau, tchau.